O assassinato da enfermeira Iris Rocha, grávida de 8 meses, chocou todo o Espírito Santo. A notícia repercutiu a nível nacional e a polícia disse que ela vivia um relacionamento abusivo e possessivo com o ex-namorado. Diante desse caso, preparamos uma entrevista especial sobre como identificar um relacionamento abusivo e como a mulher pode se proteger em situações como essa. Olá, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Você tem acompanhado aqui no Link o caso da Iris Rocha, enfermeira que foi morta grávida já de 8 meses. Para falar um pouco sobre violência doméstica e como identificá-las, os tipos de violência, eu converso com a Fernanda Prugner, que é defensora pública no Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres. Fernanda, obrigado por aceitar nossa entrevista. Começo te perguntando, quais são os tipos de violências possíveis? Boa noite, Enzo. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Em nome da Defensoria, eu agradeço também o convite, mas é importante que a gente se fale dos tipos de violência que existem. Então, a gente pode falar de violência física, que é o ápice da violência, como socos, pontapés, chutes. A gente também tem a violência moral, que é a calúnia, a difamação para terceiras pessoas, a violência sexual, que é forçar uma relação sexual ou não deixar o uso de contraceptivo dentro de uma relação, violência patrimonial, onde aquele agressor ele retém, por exemplo, o dinheiro da sua vítima, não deixa ela usufruir, quebra os celulares, isso também é violência patrimonial, mas é importante que se diga da violência psicológica, que muitas vezes ela é silenciada, mas ela é tão grave quanto as outras violências. Então, na violência psicológica, nós temos aí, por exemplo, um controle excessivo dessa mulher, um controle das suas roupas, uma tentativa por esse agressor, e às vezes consegue de isolar essas mulheres dos seus amigos próximos, dos seus familiares, de uma perseguição contumaz, que significa o quê? Essa mulher vai até seu serviço trabalhar e esse agressor fica na porta do serviço esperando, quer saber quem são seus amigos. Então é importante que se diga dessa violência psicológica, que é uma violência que ela, num primeiro momento, pode ser silenciosa, mas ela é tão grave quanto as outras violências. Fernanda, esse tipo de violência ainda é muito comum, não é? Esse tipo de violência é um dos mais comuns. Então, o que a gente precisa fazer enquanto rede de apoio dessas mulheres em situação de violência, mas também quanto órgãos e instituições que fazem o enfrentamento a essas violências. A gente precisa fazer um acolhimento dessa mulher e realmente uma escuta especializada, uma escuta atenta a essa mulher para identificar esse tipo de violência. É uma das mais recorrentes. A gente pode falar que dentro da Defensoria nós temos um formulário para requerimentos online de medidas protetivas. Já foram atendidas mais de 1.500 mulheres e dessas 1.500 mulheres, 90% delas têm violência psicológica. E muitas vezes essas mulheres nem têm noção que elas estão sofrendo violência. Queria que você falasse um pouquinho disso, como identificar essas violências, quais são os primeiros sinais? É importante que você disse, porque realmente muitas mulheres, quando chegam para os atendimentos, sejam dentro da Defensoria Pública ou até para registrar um boletim de ocorrência de uma agressão física, por exemplo, quando ela começa a fazer seu relato, a gente identifica aquilo como uma violência psicológica e ela não sabia que aquilo era uma violência psicológica. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a importância de se abrir esse canal para a gente falar sobre isso, né? Então, se difundir sobre isso, mas que a gente esteja atento. Principalmente seus amigos, seus familiares também, uma atenção especial de um ciúmes excessivo, porque o que a gente vê na prática, o que acontece é o seguinte, existe um ciclo de violência, ou que a gente chama de uma espiral de violência, onde essa violência começa de uma forma, às vezes, como eu te disse, silenciosa, dentro de casa, controle das suas roupas, e que a princípio parece ser um ciúmes, mas esse ciúmes já é um ciúmes excessivo, depois controlar o seu dinheiro e assim por diante. Então, assim, a gente precisa estar atento a esses pequenos sinais para a gente verificar que aquilo realmente pode ser
um relacionamento abusivo. Nesses casos que eu disse, é um relacionamento abusivo, mas principalmente para quem está próximo dessa mulher, também pode alertar para essa situação de violência ou esse relacionamento abusivo. Ia falar justamente sobre isso, sobre a rede de apoio. É importante, né? Tem um amigo, tem uma amiga que está sofrendo violência, vale a pena dar um toque. Acho que sim. Eu acho que quando a gente fala de enfrentamento às violências, todos nós somos responsáveis por isso. Então, seja uma amiga próxima, um familiar, a gente de alguma forma consegue identificar ou aquilo nos traz um desconforto, a gente acha, isso daqui não é legal. Então, há indícios de que tem. Eu acho importante que a gente fale, né, de forma acolhedora, às vezes, para essa mulher, porque a gente pode perceber que muitas dessas mulheres, às vezes, se sente retraída, com vergonha. Então, não pode ter vergonha. Todas nós, mulheres, somos passíveis de sofrer, infelizmente, violências. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa falar e cada vez mais falar que violência psicológica é uma violência silenciosa, mas ela é tão devastadora quanto as outras violências, e hoje violência psicológica também é um crime. Fernanda, a mulher que está assistindo a gente em casa e identificou algum tipo de violência, o que ela pode fazer? Essa mulher em situação de violência, ela pode requerer medidas protetivas de urgência. Então, essa mulher que tem seu ex-companheiro, companheiro, seu marido, ex-marido, a gente fala até de filho, tá? Em relação a isso, que também é violência doméstica, ela pode requerer medidas protetivas de urgência. Isso pode ser feito de algumas maneiras, então ela pode ir até uma delegacia especializada, se a cidade tiver delegacia especializada, para fazer o requerimento da medida protetiva. Naquelas cidades que não têm uma delegacia da Polícia Civil, ou também hoje a Defensoria Pública ela tem um formulário de medidas protetivas online no site www.defensoria.es.def.br. Essa mulher ela pode preencher um formulário muito curto, muito específico, indicando até o horário de melhor atendimento para ela, porque muitas vezes essa mulher pode estar com o seu agressor dentro de casa, e a partir desse atendimento, dessa acolhida, dessa escuta especializada feita por defensoras públicas, vai se fazer o requerimento de medidas protetivas online aí para todo o estado. Fernanda, eu acho que o importante disso tudo é não ficar calada, né? É ter a coragem de fazer a denúncia. Nem sempre é fácil fazer essa denúncia, mas é importante para outras mulheres, é importante que também se faça para uma responsabilização, mas antes de tudo, para uma proteção de nós mulheres contra as violências aqui do estado. Fernanda, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter conversado aqui com a gente aqui no Link. É isso, gente, o importante é não ficar calada, é identificar esses sinais de agressão e denunciar. Eu devolvo a você aí no estúdio.